Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Larissa, eu sou médica veterinária formada pela Universidade Federal de Lavras, tenho mestrado e doutorado na Universidade Federal de Minas Gerais e trabalhei durante 5 anos, logo após a minha formação, em medicina veterinária, na área de avicultura, de postura comercial e avicultura de corte. Então, também durante o tempo que eu estava fazendo a minha pós-graduação, eu nunca me afastei do campo. Além disso, fui professora da PUC Minas de doenças das aves e avicultura. Então, são 10 anos de experiência na área da avicultura e eu montei essa aula de Programa Nacional de Sanidade Avícola voltada para concurso público, que é um programa muito importante e eu espero que eu possa contribuir na aprovação de vocês, caso venha cair alguma questão de Programa Nacional de Sanidade Avícola. Então, o Programa Nacional de Sanidade Avícola, ele é conhecido pela sigla PNSA. E ele tem fundamental importância para garantir a biosseguridade, salvaguardar o plantel avícola nacional contra as principais doenças que possam ter um impacto econômico muito grande na avicultura de uma maneira geral ou na saúde do consumidor, na saúde do ser humano. Então, o principal foco do Programa Nacional de Sanidade Avícola são essas doenças de grande impacto econômico ou na saúde pública. Aí eu vou explicar para vocês sobre os estabelecimentos avícolas, vou ter um tópico especificamente para caracterizar os diferentes tipos de estabelecimentos, porque os principais tipos de estabelecimentos que nós podemos considerar são os estabelecimentos avícolas voltados para reprodução, onde nós temos as granjas, onde ocorre o cruzamento entre machos e fêmeas para geração de ovos férteis. Esses ovos férteis são incubados, gerando pintinhos de um dia, que posteriormente serão expedidos para outras granjas, de acordo com a sua finalidade, que também pode ser reprodução ou pode ser uma granja comercial. As granjas comerciais, elas não têm a finalidade de reprodução. A finalidade dessas granjas já é a produção de alimento para o consumo humano. Então, se for um estabelecimento comercial de corte, a função dele, a finalidade, vai ser gerar carne para o consumo humano. Se for um estabelecimento comercial de postura, a finalidade vai ser gerar ovos para o consumo humano. Mas vocês podem ficar tranquilos que eu vou explicar especificamente mais para frente sobre cada um deles, tá? Todos esses estabelecimentos, eles devem ser registrados de acordo com principalmente o número de aves e a dinâmica de venda dos produtos que são originados. Então, esses estabelecimentos que devem ser registrados, que são a maioria deles, eles devem seguir uma lista de exigências para que eles possam obter esse registro e de acordo também com a sua finalidade, eles podem ser registrados ou no Ministério da Agricultura ou no órgão de defesa estadual. Então, nós vamos falar também especificamente sobre cada exigência e onde esses estabelecimentos vão ser registrados. E das medidas de biosseguridade que devem ser adotadas por esses estabelecimentos, justamente para evitar a introdução de patógenos e a disseminação desses patógenos, comprometendo a segurança da avicultura nacional, podendo gerar um grande impacto econômico, com mortalidade, com abate e destruição dessas aves, ou mesmo gerando um grande problema para a saúde pública. E dentre essas principais doenças, que têm esses impactos, nós vamos falar das 4 principais que estão contempladas no Programa Nacional de Sanidade Avícola, que é a influenza aviária, a doença de Newcastle, as salmonelas e os micoplasmas. Então, sobre cada uma dessas doenças, nós vamos estudar a fundo quais são as exigências para cada um desses tipos de estabelecimentos. Então, a influenza aviária, ela é uma doença de notificação obrigatória que causa um grave impacto econômico com alta mortalidade dos animais. Tem um plano de contingência específico para ser feito caso essa doença venha a acometer as aves. E ela também é considerada zoonose, causando doença grave com alta mortalidade de seres humanos. Então, o foco maior da nossa aula e o principal foco seu ao estudar para o concurso deve ser a influenza aviária e também o plano de contingência. Influenza aviária, doença de Newcastle e o plano de contingência que vai ser adotado para essas 2 doenças. Então, qual é o agente causador da influenza aviária? É um vírus
RNA, que tem grande capacidade de sofrer mutação e recombinação, causando doenças graves, né, e surtos, pandemias. É uma doença que nas aves elas podem acometer diferentes sistemas, sistema digestivo, sistema respiratório, sistema reprodutivo, sistema neurológico, né, uma doença multissistêmica e com uma variação de sinais clínicos também muito grande, porque vai depender da patogenicidade desse vírus. Com relação à doença de Newcastle, outra doença muito relevante, né, que também o Brasil tem que ter um controle efetivo dessa doença, porque essa doença já ocorreu, já foi um grave problema no passado e hoje já é considerado livre dessa doença. Também devido ao seu grande impacto econômico, pela alta mortalidade das aves, uma doença extremamente parecida com a influenza aviária, também o vírus RNA, também um vírus que sofre muitas mutações, que tem diferentes índices de patogenicidade, podendo causar diferentes sinais clínicos nas aves, e exatamente por esse motivo, por esse impacto grande na saúde animal, na saúde das aves e na saúde do ser humano, elas são tratadas em conjunto, porque o Brasil deve se manter livre das duas, o plantel avícola nacional. Então, caso haja a ocorrência de qualquer uma dessas doenças, deve ser aplicado o plano de contingência. E aí, nesse plano de contingência, eu vou explicar como ele funciona, quais são os órgãos que estão envolvidos, né? Quais são as ações que devem ser tomadas desde a notificação até o encerramento do foco, como deve ser feito o diagnóstico dessas duas doenças, porque no plano de contingência ele não separa entre influenza aviária e doença de Newcastle, ele é comum para as duas. Então, vai ser feito o mesmo diagnóstico e as mesmas ações, tanto na propriedade, que foi diagnosticado, né, um desses agentes, como também no entorno dessa propriedade, que é o perifoco. Além disso, vou falar das salmoneloses, que são doenças também de grande impacto na saúde das aves, tem transmissão vertical e por isso nós vamos explicar depois os estabelecimentos, lembrando os estabelecimentos de reprodução, eles ganham uma importância muito grande com relação a essa doença, porque se a doença é de transmissão vertical, à medida que uma ave, por exemplo, né, que uma matriz, ela esteja contaminada com a salmonela, ela vai poder transmitir para todos os ovos, né, vai poder transmitir para o próximo lote, que seria as aves comerciais. Então, uma doença ganha importância por essa questão da transmissão vertical, também do impacto econômico na saúde das aves e também por ser considerada zoonose. Vou explicar os principais sorotipos de salmonela que estão envolvidos no Programa Nacional de Sanidade Avícola, que são a Salmonella gallinarum, a Salmonella pylori, a Salmonella enteritidis e a Salmonella typhimurium. Vamos caracterizar as doenças das aves, que são principalmente a pulorose e o tifo aviário, que são causados respectivamente pela Salmonella pylori e pela Salmonella gallinarum. Lembrando que a Salmonella enteritidis e a Salmonella typhimurium, elas podem acometer as aves, mas elas têm uma importância maior na saúde humana. Elas podem causar doença principalmente no ser humano. E como eu expliquei para vocês, né, que tem essa questão da transmissão vertical, aqui entra a questão da certificação dos estabelecimentos de reprodução. Então, é uma questão muito parecida entre salmonelas e micoplasmas. Então, todos os estabelecimentos de reprodução, eles devem ser certificados para essas duas doenças. E no caso das salmonelas, nós também temos monitoramento em estabelecimentos comerciais, diferente dos micoplasmas, que micoplasmas também são, as micoplasmoses também são doenças bacterianas, né, de grande relevância para a saúde das aves, mas tem uma particularidade aqui, que de todas as doenças que eu falei, é a única que não causa problema no ser humano. Os micoplasmas, eles são extremamente espécie específico, na maioria das vezes. Então, um micoplasma que acomete as aves, ele não vai causar doença no ser humano. Então, de todas,
é a única que não tem esse impacto. Da mesma forma, né, nós vamos explicar as características da doença, das principais espécies de micoplasma contempladas no PNSA, que são o micoplasma galicéptico, o micoplasma synoviae e o micoplasma meleagrides, que acomete apenas os perus. Então, sendo que o galicéptico e o synoviae pode acometer diferentes espécies de aves. Tá? Então, vou explicar exatamente, né, de forma separada cada uma delas. E da mesma forma, como eu expliquei para vocês, tem que ser certificado contra micoplasmose, os estabelecimentos de reprodução. E, posteriormente, nós vamos finalizar com as questões de concurso. Com relação, né, qual que é a legislação do PNSA? Então, o PNSA ele foi instituído pela Portaria 193 de 1994. Posteriormente, nós temos aqui a instrução normativa. Pessoal, o que eu fiz? Eu separei as instruções normativas aqui da seguinte forma. Então, da mesma forma que eu expliquei o cronograma lá, eu vou falar sobre o registro. Então, eu coloquei principalmente as instruções normativas que estão relacionadas ao registro, aos estabelecimentos avícolas. Depois, coloquei a instrução normativa que está relacionada à influenza aviária, doença de Newcastle e plano de contingência. E, posteriormente, as que estão relacionadas às salmonelas e aos micoplasmas, para poder facilitar um pouco o entendimento de vocês. Então, inicialmente aqui, eu coloquei essa portaria 193, né, que instituiu o programa, e agora eu vou falar daquela parte inicial, dos estabelecimentos, do registro, das medidas de biosseguridade, tá? Então, a instrução normativa 56, ela é a principal delas. Ela que estabelece quais são os procedimentos para registro, fiscalização e controle dos estabelecimentos avícolas de reprodução e comerciais. Só que ela foi alterada. Foi alterada pela Instrução Normativa 59 de 2009 e também pela Instrução Normativa 36 de 2012. Então, ela deve ser lida em conjunto com essas duas, porque tem muitos artigos da IN 56 que foram revogados e outras questões que foram alterados ou incluídos. Isso é fundamental, é muito importante que você leia. Já a portaria 193, se sobrar tempo, aí você lê. A IN 10, ela define o programa de gestão de risco diferenciado para os estabelecimentos avícolas considerados de maior suscetibilidade à introdução de patógenos. Então, na verdade, a IN 10, ela foi criada posteriormente ao vencimento do prazo para registro após a IN 56 e suas alterações. Então, o que ele estabeleceu? Olha, que todos os estabelecimentos, eles deveriam ser registrados a partir de tal data. Só que, na prática, muitos estabelecimentos não foram registrados. Então, o governo, né, o Ministério da Agricultura, ele promulgou essa instrução normativa número 10, que engloba tanto esses estabelecimentos que eles não estavam adequados ao registro e por isso, né, eles não tinham maior suscetibilidade à introdução de agentes patogênicos, como também outros estabelecimentos que, por sua natureza, já têm essa característica. Por exemplo, estabelecimentos que vendem aves para locais onde haja concentração de aves vivas, vendem aves vivas, né, e não para abate. Ou locais que mandam aves para exposição ou leilões, que tem grande aglomeração de aves. Então, esses estabelecimentos, eles são considerados de maior suscetibilidade. E, além disso, independente de uma granja ser registrada ou não, o registro ele tem um prazo de validade. Então, pode ser que tenha uma granja que hoje ela está registrada, depois ela deixou de cumprir as exigências e ela perdeu o registro. Então, a IN 10 volta a valer para ela. Tá? E a IN 10, ela foi alterada pela IN 8. Então, é fundamental que você leia as duas após assistir a aula, né? Não só essa, mas eu acho que de uma maneira geral, seria importante que vocês lessem a legislação que eu estou falando que é importante após assistir a aula, porque ganha um embasamento maior para vocês. Né? Vocês podem pegar ali os pontos principais, eu acho que fica mais fácil. Depois nós temos a IN 32, de 2002,
que aprova as normas técnicas de vigilância para a doença de Newcastle e influenza aviária e de controle e erradicação para a doença de Newcastle. E a Instrução Normativa 17, de 2006, que aprova o Plano Nacional de Prevenção da Influenza Aviária e de Controle e Prevenção da Doença de Newcastle, em todo o território nacional. Então, essa aqui de cima, se sobrar tempo, vocês leem. Essa de baixo é bem interessante ler, apesar que vocês vão perceber que muitas das informações que estão contidas aqui também estão no plano de contingência, que é a legislação mais importante aqui da disciplina. O plano de contingência é o principal. Mas aqui tem a parte de composição, né? Quais são as funções de cada órgão, a parte de iniciativa privada, a parte dentro do Ministério da Agricultura, cada departamento, qual é a sua função. Então, ler essa daqui ajuda a esclarecer um pouco melhor as coisas para vocês, tá? O plano de contingência, como eu falei, que a última versão foi de abril de 2013. Esse é fundamental que vocês leiam e entendam muito bem, que ele estabelece os procedimentos operacionais a serem adotados em caso de suspeita de influenza aviária ou de doença de Newcastle, desde a notificação da suspeita até o encerramento do foco. Então, essa daqui é fundamental, porque vai estabelecer todos os procedimentos, e é importante lembrar isso aqui, ó, desde a suspeita. O que eu tenho que fazer quando eu suspeitar que há ocorrência de alguma dessas duas doenças? Depois a Instrução Normativa número 78, de 2003, que aprova as normas técnicas para controle e certificação de núcleos e estabelecimentos avícolas como livres de Salmonella gallinarum e de Salmonella pylori e livres ou controlados para Salmonella enteritidis e para Salmonella typhimurium. Essa legislação aqui, ela é a principal de Salmonella, só que ela também sofreu alteração. Então, vai ter que ler ela em conjunto com a alteração, muito importante mesmo a leitura. Vocês podem observar o quê? Que, obrigatoriamente, todos os estabelecimentos avícolas, eles têm que ser livres das salmonelas que causam doença nas aves. Mas eles podem, dependendo do tipo de estabelecimento avícola, que eu vou explicar para vocês mais à frente, ser livre ou controlado para salmonelas que causam doença no ser humano. Depois nós temos a Instrução Normativa 41, que altera a Instrução Normativa 78 sobre salmonela. Nós temos a Instrução Normativa número 20, que estabelece o controle e o monitoramento de salmonela nos estabelecimentos avícolas comerciais de frangos e perus de corte e nos estabelecimentos de abate de frangos, galinhas, perus de corte e reprodução registrados no CIF. Então, essa é uma legislação bem completa, que engloba desde o campo até o abatedouro, né? Como o Programa Nacional de Sanidade Avícola, ele é no âmbito da defesa agropecuária, nós vamos nos restringir ao campo, tá? Às granjas. Então, a parte de abatedouro aqui nós não vamos comentar. Então, vocês vão observar o quê? Que a IN 78 e a IN 41, elas vão falar do controle de salmonela nos estabelecimentos de reprodução. E a IN 20, do controle de salmonela nos estabelecimentos comerciais. Por fim, a Instrução Normativa número 44, que aprova as normas técnicas para o controle e a certificação de núcleos e estabelecimentos avícolas para micoplasmose aviária. Então, essa instrução é a única que fala de micoplasmose, muito importante ler também, e ela se aplica apenas aos estabelecimentos de reprodução. No caso das micoplasmoses, nós não vamos falar de controle em estabelecimentos comerciais, porque não tem legislação para isso. Então, nós vamos encerrar por aqui e a gente volta no próximo bloco.